posso mais perder tempo, nem você perder tempo com coisas assim em nossos cultos. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal A Luz da Bíblia. Você é sempre bem-vindo aqui no lugar onde a gente estuda da palavra de Deus, a gente reflete e a gente cresce espiritualmente. Eu gostaria de trazer um tema impactante e uma autorreflexão para um mundo cristão. Basta apenas no mundo atual que nós estamos vivendo ser cristão ou se dizer cristão? Será que literalmente a gente precisa entender que em momentos difíceis, em momentos como estamos vendo hoje, centrados na mensagem de Deus e pregando sobre a volta de Jesus, que tipo de posicionamento, comportamento e atitude para Deus, para a palavra de Deus e para a vontade de Deus é agradável e aceita aos seus olhos? Queria convidar você a partir de agora, nós vermos dois conteúdos incríveis, com ambos pastores. Começando com o pastor Arilton de Oliveira, mencionando a respeito do contexto cristão atual e do que Deus espera do seu povo. E depois, logo mais, teremos um outro vídeo impactante também. Queria que você ficasse até o final e vamos analisar. E eu garanto que o Senhor vai ter uma palavra que vai entrar de acordo com o que o seu coração tem clamado e pedido como resposta espiritual para o mundo cristão e para a nossa postura diante de momentos como esse que estamos vivendo, onde somos chamados a dar razão da nossa fé. Analise comigo o vídeo a partir de agora. Todos que quiserem serão salvos, mas eu volto a dizer, nem todos querem. Nem todos querem se submeter ao senhorio de Cristo. É muito fácil dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu sigo a Jesus. Mas será que o frequentar uma igreja é seguir a Cristo? Não é apenas isso. Seguir a Cristo não é só frequentar uma igreja. Seguir a Cristo é viver a palavra. E aqui eu vou dizer uma coisa para você com muito carinho. É viver tudo que ela ensina. Tudo que ela ensina. Nós cristãos não podemos ser seletistas. Está dizendo que eu creio no Novo Testamento e não sigo o Velho. Da onde saiu essa ideia que o Velho foi abolido? O cristão genuíno, ele segue toda a Bíblia. Estão agora trabalhando contra a Bíblia. Satanás tem usado homens para colocar a palavra de Deus por terra. Inclusive, o que está na moda agora é acreditar que Gênesis é alegórico. De fato, não houve um Adão. Isto é uma alegoria. Se não houve um Adão, não houve um Éden. Não houve um Criador. Aí nós somos produtos da evolução. Eu não acredito em religião que começa a querer dizer que a Bíblia isso presta e aquilo não presta. Eu não acredito numa religião que passa a crer no evolucionismo, abandonando a ideia de Deus Criador. Eu não acredito nessa igreja. Eu acredito numa religião que crê na literalidade do Gênesis. E um detalhe importante que o pastor está mencionando aqui. Hoje nós temos visto cada vez mais um mundo se levantando e outros grupos para contrapor as escrituras sagradas, onde tem colocado em descrédito a criação, tem colocado o plano da redenção, a verdade toda que começa em Gênesis, Apocalipse, e tirando o centro da Bíblia e o cristianismo e Jesus do centro. E isso tem sido perigoso porque tem entrado em muitas religiões, denominações, em qualquer religião que você frequente ou a sua religião que você é. Eu sou adventista e a gente tem que cuidar muito com coisas que têm entrado dentro do mundo cristão e da nossa prática espiritual, que tem afetado a nossa espiritualidade. Hoje em dia tem entrado muitas coisas mundanas se misturando com o santo e o profano. Nós precisamos entender que no contexto espiritual nem todas as coisas do mundo cabem dentro das coisas espirituais. A gente precisa fazer uma separação entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Mas para isso a gente precisa entender um conceito de aceitar a palavra de Deus como uma verdade total, não parcial. Hoje em dia tem muita gente vendendo a amostra grátis da salvação, escolhendo páginas, capítulos ou versículos que agradam, mas não querem toda a verdade. De que nós viemos das mãos de Deus e um dia voltaremos para ela.
Se você um dia pretende entrar nessa cidade, você tem que conhecer esse livro, você tem que viver a ética do reino que aqui é ensinada. Você não pode ser um cristão superficial, você tem que mergulhar na palavra. E sabe o que está acontecendo hoje? Nós temos um cristianismo, principalmente no Brasil, onde as pessoas estão viciadas em ir para a igreja e esperar revelações dos pastores. E os pastores vêm com suas revelações mirabolantes, detalhes de pecado da vida desse e daquele. Quem disse que Deus vai revelar o meu pecado para algum pastor? Quem disse que Deus vai revelar o seu pecado para alguém, para trazer você a público a sua vergonha? Deus não trabalha assim. Deus não vai trazer revelação para ninguém, a não ser o que está revelado nessa palavra. Mas enquanto o povo está envolvido nessa história de que todo culto tem que haver revelação, ninguém estuda a palavra e a gente está arriscado a perder o céu por falta de conhecimento. Você vai em outras igrejas, falam em exorcismo o dia inteiro, todo culto tem exorcismo, exorciza do início ao fim, e aí exorciza na segunda, na terça, na quarta. Eu pergunto, onde está Deus nessa igreja? Se todo dia o diabo está lá? Cadê Deus nessa igreja? Irmãos, eu acho que é uma pergunta que nos cabe pensar. Num lugar onde se manifesta espíritos de qualquer forma, onde só busca cura, só busca prosperidade, só busca amaciar o ego, acariciar o pecado, de alguma forma ou de outra fazer com que a pessoa entre ali e se sinta menos culpada, mas não tem a Bíblia, não tem a adoração verdadeira, não tem Jesus como centro, representando o Salvador do universo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é um local onde a gente abre a palavra de Deus, a gente se depara com o nosso ser pecaminoso, com a luta interna que nós temos. Assim como Paulo mencionou, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que não quero esse faço. A realidade das escrituras sagradas nos levam ao estudo aprofundado, onde há pouco estudo, onde há pouca teologia, onde há pouco ensinamento bíblico, há um evangelho raso, onde não atinge o pecado, onde não atinge onde não atinge as profundezas do nosso ser para haver mudanças. Então as pessoas vêm e ficam no raso, na alimentação ali do ego, do coração, das frustrações, dos desejos e sonhos, e são facilmente enganadas, porque é isso que o inimigo quer. Ele não quer que a gente compreenda que o buraco é mais embaixo, e a espiritualidade nossa é mais do que alcançar um bem, um objetivo humano, mas é salvar a nossa alma. Onde Deus está, o diabo não pode estar. Agora, todo dia que você vai, tem diabo na igreja, tem demônio na igreja. E enquanto as pessoas estão lá e o diabo brincando com elas, a palavra de Deus permanece fechada, ninguém estuda, ninguém sabe nada. O que dizer do falso dom de línguas que você vê por aí? Todo mundo começa a falar línguas ao mesmo tempo, ninguém sabe o que está falando, ninguém entende o que está sendo falado, e enquanto passamos o culto inteiro nessa balbúrdia, nessa confusão, a palavra permanece fechada. Meu amigo, minha amiga, nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Eu não posso mais perder tempo, nem você perder tempo com coisas assim em nossos cultos. Nós temos que parar para estudar a Bíblia, nós temos que buscar a direção do Espírito Santo, saber a vontade dele para a nossa vida. Já outro segmento religioso só fala em cura, é cura divina o tempo inteiro, vem e você vai ser curado. Se houvesse cura divina nessas igrejas, não haveriam filas nos hospitais, as pessoas estariam lá nas igrejas para serem curadas, mas não acontece cura, é coisa nenhuma, muita história, muita conversa, nada de coisa séria. E o que dizer da teologia da prosperidade, que só ensina as pessoas para vir para a igreja para enriquecer? E tem hoje uma gama de cristãos no Brasil que só procura igreja para ficar milionário, para ficar rico. Quem disse para você que a Bíblia prometeu isso? E aí a gente se depara com outro problema, que hoje em dia é cada vez mais a Igreja de Deus, ou as instituições que são estabelecidas como local de adoração a Deus, com centros comerciais, um comércio da fé, um comércio da cura, dos milagres, das revelações, e pouca teologia e palavra e salvação e graça e arrependimento tem se estabelecido nela. Eu me lembro muito claramente que esse contexto me lembra quando Jesus estava entrando no templo e viu inúmeros mercadores ali vendendo objetos, tornando aquele lugar como se fosse um grande balcão de negócios, e então ele expulsa
os mercadores e fala que ali seria chamada casa de oração. Não eram as pessoas que estavam erradas de estarem ali, mas o sentido que elas estava errado. Elas estavam tirando o local de adoração e profanando como um local de comércios e barganhas que não tinham a ver com o reino de Deus. A gente precisa entender que não cabe mais a gente brincar de ser cristão. A igreja tem que voltar a ser igreja, a Bíblia tem que ser aberta e tem que ser estudada nela de dia e de noite. Não basta apenas ouvir o que a gente quer. E eu, como ser humano, e você, queremos sempre que alguém amacie o nosso ego e que afague o nosso pecado. Mas Deus precisa que a gente entenda, que a gente obedeça e que a gente viva a palavra. Você está esquecendo as palavras do Cristo? Jesus falou assim: as ovelhas ou as raposas têm os seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. É esse Cristo que você está sendo chamado para seguir. Quem disse que ele prometeu para você ficar milionário? Aonde está isso na Bíblia? Cristo disse o contrário. Você quer vir a mim? Negue-se, tome a sua cruz, siga-me. Para o jovem rico ele disse o quê? Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Não é pecado ser rico. Deus pode dar essa bênção para um e para outro. Agora não queira ensinar na igreja que todo mundo que aceita Cristo vai ficar milionário, porque a Bíblia nunca prometeu isso. Mas o que se vê hoje é essa teologia da prosperidade, cegando as pessoas. E as pessoas estão se tornando cristãs pensando na conta bancária e não sabem nada de Jesus Cristo. Não sabem nada da Bíblia, não estão se preparando para o céu. Você entende quão sério é o assunto? Quão longe estamos da verdade? Quanta coisa precisa ser mudada? Irmãos, precisa falar mais alguma coisa a respeito desse conteúdo, a respeito do que o pastor Arilton nos trouxe sobre a clara condição espiritual da igreja, que não basta se dizer ou falar que é cristão, a gente precisa agir como cristão, a gente precisa voltar para as escrituras de Deus mais do que nunca. Olha o verso que tem aqui em Isaías 4, versículo 6, que diz assim, ó: e o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aqui a continuação do verso fala que Deus fala que os sacerdotes ou os líderes religiosos daquela época negligenciaram a verdade de Deus e fizeram pouco caso. Significa o quê? Quem não conhece, quem não estuda, quem não se volta para o assim diz o Senhor, é facilmente manipulado e enganado. Deus sim, ele tem um padrão da igreja dele, tem um padrão de adoração, tem um padrão de verdade e justiça, e a Bíblia nos ensina isso. Mas se a gente não estuda, se a gente é levado pelas multidões, por vozes bonitas que amaciam o ego, e a gente não busca entender a profundidade da mensagem de Deus, não vai fazer sentido. Nós vamos entrar no local cheio e vamos sair vazios. Mas não saia daí. Se você ficou até agora, olha a segunda mensagem, que eu garanto que vai entrar e completar o seu raciocínio e a reflexão de Deus para você hoje. Presta atenção agora nessa palavra. Tiago 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A resposta de Deus, ele diz: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A Bíblia diz, queridos, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A palavra de Deus diz que você e eu não podemos nos conformar com as coisas do mundo. Tem coisas que o mundo faz, mas nós não iremos fazer, porque nós não somos deste mundo. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, forasteiros, estamos aqui só de passagem. A palavra de Deus diz que a nossa pátria é a pátria superior. É o novo céu, a nova terra, é a nova Canaã, é a nova Jerusalém. E nós somos cidadãos desse reino por vir. E nós já vivemos a lei desse reino por vir. Então Deus fala assim, ó: vocês têm que me servir durante todos os dias da semana. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês têm que me servir no mundo. Tem que me servir no trabalho, me servir na escola, me servir nos negócios. Em todo momento você tem que ser a luz do mundo, você tem que ser o sal da terra juntamente com a sua família. Êxodo 8, verso 28. Diz assim, ó: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim.
A segunda estratégia do diabo aqui é: não vá muito longe. Quer ir adorar a Deus? Vai. Quer ir para a igreja? Vá. Mas não vá muito longe. Sabe o que eu achei interessante na fala do pastor? Um ponto só crucial: o não ir muito longe. O não muito longe significa aquela adoração que eu dou a Deus, mas eu não dou do jeito de Deus, eu dou do meu jeito. Basicamente me lembra como se fosse Caim e Abel. Ambos foram pedidos uma oferta para Deus, uma oferta padronizada, a mesma oferta. Um deu a oferta conforme Deus quis, no seu molde, e outro quis personalizar a oferta, com o que podia fazer, com o que saía dos frutos do seu trabalho. Só que a segunda oferta, a de Caim, não agradou a Deus porque não era no padrão de Deus. Não é porque eu sou um servo de Deus ou porque eu tenho Deus. Se eu não agir conforme Deus quer, eu não vou estar em Deus. Tem muitas pessoas se confundindo, achando porque está num ambiente que fala de Deus. Mas se a gente não estudar e viver a palavra de Deus, ali não vai ter sentido nenhum. Fica com o pé dentro da igreja e fica com o pé fora. Fica prontidão para quando eu te chamar para fora. Vá à igreja, mas não se comprometa muito. Vá à igreja, mas fique estagnado. Vá à igreja, mas não pegue cargo, não ajude na escola sabatina, não ajude no JA, não ajude no ministério pessoal. Vá à igreja, mas não cante, não pregue, não vá orar. Vá à igreja e fique estagnado. Entre quieto e saia calado. Vá à igreja, mas não se comprometa. Então, a segunda estratégia que o diabo usa é: pode ir para a igreja, mas não se comprometa com a igreja. Pode ir para Deus, mas não se comprometa com Deus. E qual é a resposta que Deus tem para nós? Olha o que diz Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam, queridos, Romanos aqui, Paulo nos orienta a apresentarmos a Deus um sacrifício vivo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que é mais fácil morrer por Cristo ou viver por Cristo? Pensa aí. É mais fácil morrer por Cristo ou viver por Cristo? Vejam, é infinitamente mais fácil morrer por Cristo do que viver por Cristo. Como assim, pastor? Para você morrer por Cristo, requer um ato de bravura, um ato de coragem. E você toma um tiro, toma uma facada, alguma coisa, e você morre por Cristo. Agora, viver por Cristo é muito mais difícil. Negar o eu, negar os prazeres, negar a carne, é todo dia morrendo para o pecado e vivendo para o reino de Deus, é difícil. E é esse sacrifício que Jesus pede para você e para mim, um sacrifício vivo. É uma vida sacrificada ao serviço de Cristo, é uma vida entregue ao serviço de Cristo, uma vida entregue ao senhorio de Cristo. E irmãos, nós estamos vivendo num tempo que é bonito falar que Jesus é o Salvador. Mas nem todos que aceitam Jesus como Salvador têm aceitado Ele como Senhor. Sabe, essa frase me faz pensar que muitos têm buscado a bênção, mas poucos querem o dono da bênção. A gente tem vivido um mundo tão complexo e distinto que quanto mais a ciência avança, a tecnologia, mais frios, mais reservados e mais, como podemos dizer assim, sem empatia nós estamos vivendo. Porque a gente não se apega às coisas humanas, não se apega às pessoas, ao sofrimento do semelhante e muito menos com as coisas de Deus. Deus parece distante. Deus mais se confunde com caixa eletrônico, com um remédio para um desconforto ou para um alívio de uma culpa, do que para restaurador, porque para redentor, para que sendo o nosso Deus soberano, governante sobre nossas vidas. Nós temos criado uma grande parede e tem colocado um muro entre nós e Deus no relacionamento, onde a gente adora a Deus sistematicamente, mecanicamente, mas não emocionalmente. A gente tem parado de criar vínculos com Deus, porque isso eu digo para você. Muitos têm ido em locais de adoração, mas não têm ido adorar. Muitos têm falado de Jesus ou usado camisas com o nome de Jesus, mas não têm lido na Bíblia sobre Jesus. Muitos têm dito: Deus te ama,
mas não tem pregado e vivido o amor de Jesus para incentivar e dar exemplo às outras pessoas. Então, o contexto que o pastor está falando ali é muito interessante, é uma autorreflexão cristã e humana. Que Jesus nós estamos querendo e que Jesus nós estamos vivendo? E, irmão, se eu quero entrar um dia na vida eterna, Jesus precisa ser meu Salvador e meu Senhor. Porque quando Ele me salva e eu vou para o senhorio dEle, eu vou fazer a vontade dEle. E Satanás diz, vá para Deus, mas não se comprometa muito. Jesus diz, apresente um sacrifício vivo. Jesus diz, seja transformado dia a dia. Jesus diz, experimente na sua vida a perfeita vontade de Deus. Aquilo que Deus pede para você e para sua família. Viva por Jesus. Viva para Jesus. E é viver para Jesus em casa, na igreja, no trabalho, no trânsito, em tudo quanto é lugar. Eu queria dizer para você uma coisa. Esses ambos 2 vídeos mencionaram sobre não bastar ser cristão e as escolhas que fazemos e a vida que escolhemos ter ao lado de Cristo, que ambas têm um resultado ou produzem um resultado. Deus tem nos chamado, irmãos, a levarmos em consideração a urgência do tempo que estamos vivendo. E não é hora de brincarmos com o cristianismo, com a verdade de Deus e com a nossa adoração a Ele. E se no local que você está, na adoração que você está fazendo, ou quem está sendo o seu líder espiritual e responsável pela forma como tem guiado a sua jornada de salvação não está de acordo com a palavra de Deus, você tem que tomar uma decisão, você tem que se posicionar e sair dela e buscar aonde fala da Bíblia, onde vai te conduzir literalmente a Jesus e a vontade soberana de Deus. Eu queria deixar para você aqui um verso que se encontra em Romanos capítulo 13, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e digo isso a vocês que conheçam o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Agora já é hora, irmãos, de despertar do sono. Tá na hora da gente entender o contexto espiritual, que não é brincadeira, que precisamos entender que Deus tem levantado o povo dele, que Deus vai promover na igreja dele, não importa a sua denominação, em qualquer lugar, em qualquer local, um reavivamento, e Deus vai despertar o povo dele para as grandes verdades contidas na Bíblia. Onde não tiver a palavra de Deus, irmãos, fuja, busque na palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, e você vai descobrir de Gênesis e Apocalipse o Deus que você talvez nunca descobriu, e as verdades que irão mudar a percepção da sua vida, e você vai entender que nunca bastou dizer que era cristão se não viver como um cristão. Que Deus te abençoe.